Um ótimo dia a todos os amados e amadas do Pai Celestial, na paz gloriosa do Senhor Jesus. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2020, nós vamos estar lendo hoje Êxodo 16 e vamos ler também Marcos capítulo 13. De madrugada nós já estivemos lendo aqui o Salmo de número 43. Já fizemos a nossa oração, graças a Deus, foi bênção. Vamos lá. Você possa ter um dia na presença do Senhor, um dia de bênção, um dia de glória. Enquanto o mundo está festejando essa festa terrível, que nós possamos adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus manda o maná. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. É interessante, amados, que no final de 2 anos, daqui uns dias vocês vão ouvir esta passagem, o Senhor já conta para eles quantas vezes eles tinham murmurado até então. Então o Senhor sabe exatamente quantas vezes nós murmuramos por dia. Então precisamos vigiar em todo o tempo. E os filhos de Israel, versículo 3, disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tem tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Isso aqui é um modo de dizer que Deus sabia que eles não andariam. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? Ele abre um parênteses aqui, amados. E ele diz: porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda carne. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram cordonizes e cobriram o arraial.
pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E, alcançando-se o orvalho, caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E, vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um, conforme que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, deixa eu dar uma paradinha aqui, desobediente, como sempre, não está escrito não, é o que estou dizendo. Eles, porém, desobedientes, não deram ouvidos a Moisés antes. Alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos, ou seja, o que sobejou, e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer. Porque, aquecendo o sol, derretia-se. Amados, isso aqui nos remete ao nosso pão de cada dia. Tem pessoas, amados, infelizmente, muito triste. Não está conseguindo comer, mas a gula é tamanha que está comendo. E está comendo, depois não entende, né? O porquê sente tantos males. É o mal do século, não é só a bebida não, a comida também. Não foi por acaso que Jesus disse, nos tempos do dilúvio, lá nos tempos de Noé, comiam, bebiam e davam-se em casamento. Nunca se comeu e bebeu tanto e dão-se em casamento. Dão-se em casamento hoje, daí um ano não deu certo, casa de novo e assim vai. E a família está ficando do jeito que está, né, amados? E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gomeres, para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que... Me perdi aqui, só um minutinho. Vou repetir aqui novamente o 23. E ele disse-lhes, isso é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, ou seja, cozinhar, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Ou seja, aqui estava dentro da obediência, o maná não iria estragar. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nele não houve algum bicho. Então, disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam.
Ei, povo obediente é esse, né? Então, disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Por quê? Porque o Senhor estava vendo o povo lá procurando maná e não tinha. Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro. Era branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e coloque nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, em guarda para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Arão o pôs diante do testemunho em guarda, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra prometida. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa. Eu vou procurar o significado desse gomer aqui para nós, que sempre vai falar sobre isso, e do efa. Esse capítulo 16, ele nos remete a Jesus e o sábado. Amados, engana-se quem pensa que o Senhor não se agrada que a gente tire um dia de descanso. Só que Jesus tirou o sábado porque ele cumpriu o sábado, para tirar essa idolatria da mente do povo. Então ele trabalhava no sábado e todos questionavam, não podia nem curar no sábado, não podia fazer nada. Ou seja, aquele que foi o paralítico que foi curado, que foi levado por 4 e outros paralíticos, também levaram a sua cama. E sempre era no sábado. Jesus curou muito no sábado. Segundo a lei, ele não poderia curar. Por isso que os fariseus e os escribas, enfim, todos criticavam, murmuravam contra o Senhor. E ele disse: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Mas Jesus nos ensinou claramente nos evangelhos que devemos descansar, sim. Quando ele tinha oportunidade, o barco estava lá em alto mar, em tempestade, ele estava dormindo sobre a almofada. Enfim, o dia de descanso ele precisa existir, amados, na nossa vida. Seja o dia que for, ele existe. A hora de descanso do dia precisa acontecer. Você precisa saber o limite do seu corpo. Deus não cansa. Ele parou naquele dia para nos dar o exemplo que nós precisamos descansar, porque ele não cansa, nem se fatiga. A Bíblia diz no Isaías 40, a partir do versículo 28, não sabes, não ouvistes, que o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então o Senhor não se cansa, simplesmente ele descansou, ele houve aquele descanso naquele dia para nos mostrar o dia de descanso precisa acontecer. E desde que o Senhor Jesus veio, lá em Atos dos Apóstolos, mostra claramente que o Senhor transferiu para o domingo, o dia da sua ressurreição, para o dia do Senhor. Tá bem claro, nós vamos chegar lá ainda em Atos, daqui uns dias. Que o Senhor Jesus continue te abençoando de uma maneira gloriosa e daqui a pouco esse vídeo já vai estar disponível para você. E aí já vamos estar também gravando a segunda parte, porque eu não sei se vocês perceberam o tamanho do capítulo aqui de Êxodo 16, são 36 versículos. E daí por diante, né? Vai ter capítulo maior.
Então a gente está dividindo em duas partes para o vídeo não ficar muito longo, para a gente poder comentar um pouquinho dentro do capítulo. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente as vossas vidas.